E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de português. O conteúdo de hoje, colocação pronominal, tá? A gente vai aprender aí as regrinhas de como fazer o uso correto da colocação dos pronomes oblíquos nas frases, certo? Vamos aqui, preparei aqui para a gente poder acompanhar melhor, tá? Coloquei esse velho exemplo aqui do te amo, que a gente usa no nosso dia a dia, e a gente acha que está certo, mas também não está errado, mas também não está certo. Colocação pronominal é a posição em que os pronomes oblíquos ocupam na frase em relação ao verbo, tá? Então, sempre vou me basear pelo verbo. Preciso saber quando que o pronome oblíquo, se ele vem antes do verbo, se ele vem no meio do verbo. No meio? No meio. Ou se ele vem depois, após o verbo, tá? Por isso que a gente colocou aqui o amo-te e o te amo. Os pronomes oblíquos átonos, tá? É o mi, o ti, o si, o li, o o e o a, nos e vos, o si, o lis, o os e o as. Esses são os pronomes oblíquos átonos, certo? Aqui é exatamente a pessoa, tá? Que se refere, o mi é a primeira pessoa, tá? O ti é a segunda pessoa. O si, o li, o o e o a se refere à terceira pessoa do singular e assim sucessivamente os do plural. A colocação pronominal é classificada em próclise, quando ela vem antes do verbo, mesóclise, quando ela vem no meio, e ênclise, quando ela vem após o verbo. Na frase, os pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 diferentes posições. Aqui no antes, tá? É próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, quando vem antes do verbo, tá aqui o verbo, ó, ofertaste, então ele vem antes do verbo, pronome oblíquo. Mesóclise, quando ele vem no meio, ofertar-me-ás flores amanhã, tá aqui o mi, ó, entre o verbo. E o ênclise depois, oferta-me flores hoje. Aqui o verbo e o pronome vem após o verbo. Aqui a gente tem uma tirinha, né? Da Mafalda e do Garfield, tá? Minha mãe me mima. Minha mãe me mima. Minha mãe me ama. Minha mãe. Parabéns, professora. Pelo visto, a sua mãe é ótima. Adoro. Agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente importantes. Certo, homens. Puxem isso. Isso não me cheira bem. Tragam o cacto gigante. Ocorre próclise diante de palavras negativas. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Está aqui o verbo. Perguntei, disseram. Então, quando que eu vou colocar o pronome antes do verbo? Quando eu tiver palavras negativas. Não, jamais, ninguém, ó. Então, o pronome vem para antes do verbo, tá? Diante de pronomes substantivos. Quais são os pronomes substantivos? Algum, algo, tudo, poucos, muitos. Alguém nos viu, tá aqui o verbo, ó, viu. Emocionou, tá aqui o verbo emocionou. O pronome oblíquo vem para antes do verbo. Por quê? Porque a frase foi iniciada com pronomes substantivos.
Diante de palavras que, qual, se, quando, como, onde, porquê, quanto, falarei com quem te convidou. Está aqui o verbo convidou. Está aqui o deixarem falar, certo? E aí eu tenho próclise, por quê? Porque aqui eu tenho quem, eu tenho se, e se tiver quando, e se tiver porquê e quanto, vai ocorrer próclise. Diante de advérbios, em geral, advérbio de modo, de lugar, de tempo, ontem, de tempo, realmente, de modo. Quando tiver advérbios, o pronome vem para antes do verbo. Diante de frases exclamativas, interrogativas e optativas, tá? Quantas frutas se estragaram hoje? Quantas frutas se estragaram hoje? Tá aqui o verbo estragaram. O pronome oblíquo vem para antes do verbo, porque eu tenho uma frase exclamativa. Aqui eu tenho uma pergunta. Então, quando eu tenho uma pergunta, o pronome também vem para antes do verbo. Diante de gerúndio, precedido de preposição em. Tá aqui o verbo, ó. Tratando. Tá no gerúndio? Tá. E aqui eu tenho o quê? O em, a preposição em. Então, se achou o verbo, tá no gerúndio e vem com o em, então o pronome oblíquo vem para antes do verbo. É próclise. Todas essas regrinhas que a gente está vendo aqui são para próclise. São exatamente quando o pronome vem antes do verbo. Eu vou usar antes do verbo também o pronome oblíquo quando eu tiver a conjunção subordinativa. Que, tá? Embora. Então, o pronome oblíquo vem para antes do verbo. E quando atingirmos o pico da crise, quadruplicá-la-emos. Aqui eu tenho o uso de uma mesóclise. O pronome ele ficou no meio do verbo. E aí nós vamos saber quando que isso acontece, tá? Mesóclise é quando o pronome vem para o meio do verbo. O verbo ele vai se dividir em duas partes e o pronome vai ficar no meio. Todos os verbos que estiverem no futuro do presente e no futuro do pretérito. Amarei, amaria. Tá? Tu amarás, tu amarias. Então, pronome tiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o verbo tiver, desculpa, no futuro do presente e no futuro do pretérito, o pronome vem para o meio do verbo. Ó. Aqui seria, ó, darei, meu amor, quando quiseres. Darei, ó, futuro do presente. O pronome vem para o meio do verbo e ficará dar-te-ei, meu amor, quando quiseres. Aqui nós temos o no futuro do pretérito. Ó, daria, futuro do pretérito. Pronome vem para o meio do verbo que ficará dar-te-ia minha paixão se não fosses arrogante. E a ênclise, quando o verbo, o pronome vai para após o verbo, né? Vamos para as regrinhas. Frases iniciadas por verbo, por isso que não é te amo, é amo-te, tá? Frases iniciadas por verbo, uma vez que não se inicia uma oração com pronome átono, não vai nunca, jamais, tá? Justificou-nos, ó. Então, o pronome vem para depois do verbo, porque a frase está sendo iniciada por um verbo.
Quando o verbo estiver no imperativo, afirmativo, deixe-o na gaveta do armário. Por que o não? Porque foi a primeira regrinha que ele já aprendeu. Por isso que ele fala aqui do imperativo, tá? Toda frase, quando iniciar com palavra negativa, eu vou fazer uso da próclise, que é quando o pronome vem para antes do verbo. Aqui é ao contrário. Que é ênclise, vem para depois do verbo. Quando o verbo no gerúndio não vier com preposição, lembra? Não se explicou, deixando-nos apreensivos. O deixando está no gerúndio, mas eu não tenho a preposição em. Porque se eu tiver a preposição em, tá? O pronome vem para antes do verbo. É a regra do próclise. Se o verbo estiver no infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, vai acompanhar-me até o aeroporto, o verbo está no infinitivo, ó, termina com a R, então o pronome vem para depois do verbo, e não antes. Colocação dos pronomes pessoais em locuções verbais. Verbo auxiliar mais gerúndio. Sem a partícula atrativa, o pronome se une ao primeiro ou ao segundo verbo. Exemplo, as visitas foram se retirando. Ou as visitas foram retirando-se. Colocação dos pronomes pessoais com oblíquos átonos em locuções verbais. Com a partícula atrativa, o pronome une-se à partícula ou vai para o último verbo. As visitas não se foram retirando. Ou as visitas não foram retirando. Por que acontece aqui? Por conta que é uma locução verbal. São dois verbos com um só significado. Particípio. Sem partícula atrativa, o pronome une-se ao primeiro verbo. Os alunos tinham-se levantado. Levantado está no particípio, tá? Então, quando tiver o verbo no particípio, o pronome vai se unir ao primeiro verbo. Não vem para cá, vem para o primeiro. Isso é uma locução verbal. Com partícula atrativa, que é o caso aqui do não, ó, o pronome se une à partícula. Os alunos não se tinham levantado. Ok? Então é isso, vocês vão fazer as atividades do livro, nós vamos fazer as correções na nossa aula ao vivo e na sala de aula. Um beijo, fiquem com Deus.